Em evento com jornalistas, presidente do Senado fala sobre financiamento público de campanhas eleitorais. Os partidos vão ter a oportunidade de financiar as suas campanhas com esse recurso, se isso for definido na lei orçamentária, para fazer a democracia funcionar. Reforma da Previdência. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça se preparam para votar na semana que vem o texto da PEC principal. E os debates aqui no Senado sobre o meio ambiente. Com a crise do fogo na Amazônia e o impacto na imagem do Brasil, comissões e senadores discutem formas de utilizar a floresta. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro, e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Olá, um bom dia para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou de uma sabatina organizada pelos jornais O Globo e Valor Econômico e empresários de todo o país, em Brasília. Ele falou durante 1h30 sobre as principais reformas em discussão aqui no Senado, Pacto Federativo e sobre as pautas econômica e fiscal. Durante a quarta edição do evento E Agora Brasil, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi questionado por jornalistas e colunistas dos jornais O Globo e Valor Econômico e empresários da Confederação Nacional do Comércio sobre temas como o fundo partidário eleitoral. Eu falei que eu defendi o financiamento de campanha e fui derrotado, porque houve uma decisão política que o financiamento deveria ser público para não dar margem para o que aconteceu e os brasileiros conhecem em relação a essa promiscuidade na relação do público com o privado. Então, o que eu defendo é que a gente tenha uma fonte de financiamento. Não dá para criminalizar a política também. A política é a democracia. Então, tem que saber qual é a fonte. Se foi definido o que é essa fonte, como foi dito pelos senadores e pelos deputados, 1 bilhão e 700 milhões de reais ou 1 bilhão e 800 milhões de reais, que é o que foi utilizado na eleição passada, para atender um Brasil de 5.570 prefeitos. Então, os partidos vão ter a oportunidade de financiar as suas campanhas com esse recurso, se isso for definido na lei orçamentária, para fazer a democracia funcionar. O presidente do Senado também destacou o esforço que tem sido feito para manter o equilíbrio entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Ele defendeu a rápida tramitação dos projetos que tratam do novo Pacto Federativo, que trariam a melhor distribuição dos recursos entre União, estados e municípios. Alcolumbre disse ainda que é contra a criação de novos impostos ou o aumento da carga tributária. Ao sair do evento, o presidente Davi Alcolumbre disse que o Senado vai fazer questionamentos ao Supremo Tribunal Federal sobre a ação de busca e apreensão da Polícia Federal nos gabinetes do senador Fernando Bezerra Coelho nesta quinta-feira. O que eu estou questionando como presidente de um poder é, na relação institucional, uma operação que em 2012 o senador Fernando não era nem senador e não era líder do governo. Uma operação que a Procuradoria-Geral da República disse para não fazer e foi feita, o Senado como instituição vai defender a integridade do Senado da República como chefe de um poder. A mesa vai fazer isso e nós estamos buscando um instrumento jurídico para fazer. O relator da PEC principal da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, acolheu apenas uma das 77 emendas de plenário feitas ao texto. O parecer foi apresentado nesta quinta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e a votação foi marcada para a próxima terça-feira. A única modificação aceita se refere à cobrança previdenciária sobre a gratificação de desempenho dos servidores públicos. Essa parte foi retirada do texto, permanecendo a regra atual. Lei específica define a cobrança de cada categoria de servidor. O impacto é virtualmente nulo para a União, pois trata do cálculo da integralidade na presença de vantagens variáveis vinculadas a indicadores de desempenho ou produtividade incomuns no âmbito federal. Entretanto, a medida é relevante para servidores estaduais ou municipais nesta condição, que estavam tendo tratamento não isonômico em relação às carreiras remuneradas por subsídio.
Como se trata de uma supressão e não uma modificação, e todas as outras emendas foram rejeitadas, a PEC, se aprovada, não precisará retornar à Câmara. O relator voltou a defender a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, as despesas com benefícios de natureza previdenciária, que hoje são da ordem de 60% do orçamento primário, chegariam a quase 80% em 2026. Haveria um evidente sufocamento do resto de nosso orçamento diante do espetacular processo de transição demográfica da nossa sociedade. A votação da PEC principal da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça será na terça-feira de manhã. À tarde, o texto segue para o plenário. Já a PEC paralela da Previdência, que trata de várias questões que ficaram de fora do texto principal, como a inclusão de estados e municípios, começou a tramitar oficialmente na comissão. Já temos, para análise de Vossa Excelência, 189 emendas de plenário em relação à PEC paralela. E como Vossa Excelência mesmo anunciou, irá analisar com a devida atenção, no tempo devido. Estaremos estabelecendo, junto com os líderes, um calendário especial para a continuidade da tramitação da PEC paralela. Vamos ver agora as atividades programadas para hoje aqui no Senado. Às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, está marcada a sessão plenária do Senado para discursos e comunicações dos parlamentares. E às 10h30 da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre os dados da presidência apresentados pelo governo federal. Um assunto em destaque essa semana aqui no Senado foi o meio ambiente. A Amazônia está em pauta desde a revelação no mês passado de um aumento de quase 200% nos focos de queimadas na maior floresta tropical do planeta. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e se refere ao mês de agosto deste ano, em comparação com agosto do ano passado. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, veio explicar aos senadores por que o presidente Jair Bolsonaro demitiu o físico Ricardo Galvão, diretor do INPE, após a divulgação dessas informações sobre aumento nas queimadas e desmatamento na região amazônica. E o futuro do Fundo Amazônia, ameaçado após receber críticas do governo federal, esteve em debate na Comissão de Mudanças Climáticas. Criado por decreto em agosto de 2008, o Fundo Amazônia destina recursos para ações de prevenção e combate ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta. Os principais doadores são o governo da Noruega e o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, além da Petrobras. 1 bilhão e 300 milhões de reais já foram destinados pelo fundo a projetos desenvolvidos por ONGs e órgãos do governo. Mas o governo federal apontou indícios de irregularidades na gestão dos recursos do fundo. A repercussão internacional do aumento das queimadas na Amazônia trouxe a necessidade de uma ação imediata do Brasil. Por decreto, o governo federal enviou as Forças Armadas para combater os focos de incêndio na floresta. E o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, determinou a imediata instalação da Comissão de Mudanças Climáticas, que existe desde 2007, mas ainda não havia realizado nenhuma reunião esse ano. No primeiro debate da comissão após a sua instalação, o tema foi justamente o Fundo Amazônia. Comprometer o fundo com acusações levianas, sem prova, é um crime de lesa pátria. Porque nós estamos retirando de uma região que precisa de recursos, uma região que necessita de investimentos, um valor a fundo perdido. Eu vou repetir essa palavra sempre, a fundo perdido. Eu, particularmente, não daria essa destinação a esse dinheiro, certo? Queria, através dos estados, buscar resultados. Porque se eu começar a distribuir dinheiro para o fulano, para o Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu sei que o IBAMA precisa para fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo, paciência. Quando você vê que o governo federal acaba com o plano de combate ao desmatamento, quando você vê que ele acaba com a Secretaria de Mudanças Climáticas, quando ele vê que acaba com o Departamento de Educação Ambiental. Então, esse governo não está proibindo, reprimindo ou punindo. Muito pelo contrário. Outro foco de preocupação são os prejuízos para a imagem do agronegócio brasileiro no exterior. Tema debatido pela Comissão de Agricultura na semana passada. Quem tem interesse em
em falar mal do Brasil? Que interesses estão por trás? Que interesses estão por trás, de repente, do Fundo Amazônia, que nós não temos controle sobre as ONGs não prestam contas. O risco de que o aumento das queimadas na Amazônia prejudique o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, recentemente assinado após 20 anos de negociações, também entrou em pauta. Essa semana, o parlamento da Áustria vetou o acordo. Tudo pode vir a ser empecilho para aquele que não ficou satisfeito com o estabelecimento desse acordo. Então, vão achar pelo em ovo para poder deixar o Brasil sempre ficar nesse plano secundário, que não vai ficar. Na Comissão de Meio Ambiente, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, explicou aos senadores a razão da demissão do diretor do INPE, Ricardo Galvão, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Galvão foi demitido após a divulgação do aumento dos focos de incêndios florestais na Amazônia. Durante um período de crise, onde as questões do INPE, os dados foram perguntados, ele deveria ter vindo a mim para conversar comigo, que o INPE ele é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um dos institutos vinculados ao Ministério. Então, o correto ele deveria falar comigo, mas ao invés disso, ele foi diretamente com o presidente. Houve inevitavelmente um desgaste da imagem do Brasil no exterior. Eu não estou questionando aqui a soberania sobre a Amazônia. O desrespeito aos dados do INPE não partiu de Vossa Excelência, partiu do presidente da República. A internet das coisas, fibra ótica, banda larga, internet 5G, tudo isso está relacionado à nova lei das teles, aprovada recentemente pelo Senado e que aguarda sanção. A legislação, por enquanto, em vigor é de 1997, época em que a telefonia fixa ainda reinava com muitas ligações em orelhões. Lembra disso? Você ainda usa isso? Ou conhece alguém que use? Imagine que de 2015 a 2018, o governo teve que investir, por lei, R$1 bilhão na manutenção de orelhões. Agora, com a nova lei aprovada no Senado, o foco vai mudar. Ao invés de investir nisso, governo e empresas poderão investir nisso, em levar banda larga, muitas vezes móvel, para as regiões mais distantes do país. A nova lei também muda a regulamentação do setor. Os atuais contratos de concessão de telecomunicações exigem licitação e não podem ser rompidos por um lado só. Os futuros serão autorizações que dispensam a concorrência. Em troca, as empresas terão que investir na expansão da banda larga no país. É a principal reforma microeconômica desde a desestatização do setor, ocorrida na segunda parte da década de 1990, quando era ainda a telefonia fixa o grande objetivo, o grande alvo de universalização e constituía um dos pilares daquele processo. O objetivo dessa reforma microeconômica é mudar o centro da política pública de telefonia fixa para a banda larga. E o PL 79, agora aprovado pelo Senado Federal e vai à apreciação para o presidente da República, ele abre uma janela de oportunidade importante. A possibilidade de modernização deve trazer mais investidores para o Brasil, atraídos por uma política mais real, que vai ao encontro do que a sociedade realmente quer agora. As empresas deixarão de investir no que não faz mais sentido e poderão concentrar os esforços numa coisa mais real, mais moderna: internet banda larga, aumento da fibra ótica, internet 5G e na moderníssima internet das coisas. E você sabe o que é a internet das coisas? São objetos inteligentes que podem ser controlados pela internet, como tomadas que ligam ou desligam eletrodomésticos na hora programada, geladeiras que avisam quando está faltando alguma coisa e até lâmpadas que podem ser ligadas ou desligadas por celular em qualquer lugar do mundo. A nossa infraestrutura de fibra vai ser muito importante também para a instalação de 5G. Imediatamente 4G dentro de propriedades rurais, por exemplo, vai ser uma coisa extremamente importante. Lembrar que nós temos internet das coisas, nós lançamos o decreto prevê ali quatro câmaras, né? Uma dessas câmaras é agronegócio, então agro 4.0, saúde 4.0, cidades 4.0, indústria 4.0, tudo isso depende de conectividade também.
E você vê que se a gente conseguir melhorar a produtividade do país, levando 4G para começar dentro das propriedades rurais e utilizando a internet das coisas, eu te garanto que a gente vai ter um aumento de produção significativo no país. Micro e pequenas empresas têm muita dificuldade em conseguir crédito com instituições financeiras porque não possuem garantias para oferecer aos credores. Acabar com esse entrave é o objetivo de um projeto que está na pauta do plenário, de autoria do senador Espiridião Amin. Ele conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Senador, uma pesquisa do Sebrae do ano passado mostra que entre as maiores dificuldades para se conseguir empréstimo pelo micro e pequeno empresário estão as elevadas taxas de juros, avalista e garantia. Como que esse projeto pode ajudar? Veja bem, essa pesquisa mostra a verdade e ela tem que ser entendida. Avalista e garantia constituem a mesma coisa. O aval ou um bem que você dê em garantia. Qual é a grande dificuldade do pobre, do pequeno? Ele não tem a garantia para oferecer. Portanto, ou ele vai pagar um juro muito elevado, que é a primeira ponta do trilema, ou ele não vai ter dinheiro. Ele não tem dinheiro, não pode empreender. Então, esse projeto é um esforço a mais para desobstruir o caminho para o pequeno empreendedor. Um a mais. E o que ele traz de vantagem? É que ele traz essa palavra forte que é a solidariedade. E é a solidariedade em torno de um projeto. Quando se fala em startups, especialmente no âmbito da tecnologia da informação e comunicação, você aposta na ideia da pessoa. Agora, num empreendimento mais simples, quem é que vai apostar na minha ideia? Tem que ter uma sociedade fundada na ideia da mutualidade, ou seja, da cooperação, que tem a capacidade de conversar com o sistema financeiro. Quer dizer, deixa a parte poética, a parte idealista e vai para o dinheiro, que é um jogo de dinheiro pesado, em que se pede isso que é a garantia. Eu não acredito em você, por isso você tem que deixar aqui na mesa alguma coisa em garantia. Ou trazer um aval de alguém em quem eu acredito, porque tem posses. Isso é o sistema financeiro do mundo. Para criar um novo mecanismo, você tem que recorrer a quê? Primeiro, é possível formar uma sociedade em que um garanta o outro. E ou mais, vários, né? Um garanta o outro. E mais, que associações, por exemplo, de produtores de alguma coisa, qualquer associação possa também ser sócia. Ela também vai colocar dinheiro para favorecer esses empréstimos, que vão favorecer a economia, vão favorecer o empreendedor e vão favorecer aos integrantes da sociedade também. Eles também vão ganhar dinheiro com isso. Não será caridade, será solidariedade a associação, no sistema capitalista. A associação também pode fazer parte da sociedade. Sim, ela pode fazer a garantia ou a contra-garantia, que é o reverso da mesma moeda. Então, senadora, eu queria que a gente desse um passo para trás primeiro e explicar o que é a Sociedade de Garantia Solidária. É um conjunto de sócios, portanto, são pessoas, e podem ser também entidades, ou seja, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, no sentido de associação, que se reúne, se organiza, ela responde por bens em conjunto e é ela que vai dar a garantia para a obtenção do empréstimo. Ela não vai emprestar, ela vai formar o bolo que vai permitir que o pequeno empresário receba dinheiro emprestado com juros o menor possível. Porque juros... Mas os juros que vai pegar no banco? Aí é outra entidade. A entidade de financiamento é outra. Já existem outras. O ideal disso pode ser resumido pelo Muhammad Yunus, do Banco dos Pobres, em Bangladesh, formou um banco para emprestar com base no projeto. E ele não ganhou o Prêmio Nobel da Economia, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Quando muitos podem se desenvolver e quando a taxa de
inadimplência é baixa, como geralmente é baixa, nesses casos de micro e pequeno crédito, micro e pequeno empresário, usualmente é. Este mecanismo vai dar mais uma liberdade, mais um fôlego para que o pequeno empreendedor possa ousar e ter o respaldo de alguém que pensa como ele, que pode até orientá-lo. Olha, isso aqui você vai ter dinheiro muito caro. Se você der uma melhorada na sua ideia, se você conseguir se associar, por exemplo, para vender o que você faz, você pode ter melhor resultado. Então, a palavra solidariedade é a liga deste negócio financeiro que é dedicado a quem não tem a garantia para oferecer. E os bons exemplos que esse modelo de sociedade de garantia solidária já colheu no mundo, fez com que o governo, depois de 11 anos de tentativa de aprovar esse projeto, passasse a ser parceiro, o que é muito bom. O projeto foi apresentado em 2015, é isso? Quando o senhor ainda era deputado. Mas houve um anterior, foi aprovado, em 2015. foi apresentado. Já tinha sido apresentado em 2007 pelos deputados Fernando Coruja e Voltolini, de Santa Catarina, e eu o apresentei em 2011. Então você vê que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque a desobstrução do caminho do pequeno empresário exige isso, paciência, fundamentação e persistência. Senador, tem um foco específico? Que tipo de microempresário, que tipo de pequeno empresário? Não tem foco específico nem para a natureza do empreendimento, nem para a natureza dos sócios. O que não pode haver é alguém ou uma só associação se adonar da sociedade. Ela tem que ter no mínimo 10 sócios. Então, para oferecer a garantia. O senhor estipulou um limite mínimo de 10 integrantes Sim. para essas sociedades, né? Por Sim. que o número mágico 10? O número mágico 10 e o máximo que cada sociedade pode ter é exatamente para evitar monopólio. São 10 e no máximo 10% Exatamente. das ações. Ou seja, pode ter mais do que 10, mas nenhum poderá ter mais do que 10% de propriedade da sociedade. Mais de 10 sócios, né? Mas não pode ter mais do que 10%. Pode ter mais do que 10 sócios, mas não pode ter mais do que 10% de participação. E são dois tipos de sócios que o senhor estava explicando, né? O Pessoa sócio física e pessoa participante jurídica. e o investidor. Como que vai funcionar essa relação? O investidor pode ser, não, ele pode ser o investidor até sem ser sócio. Olha, eu vou colocar 10 mil aqui, mas eu quero, e vai receber o seu retorno. Ele também vai ter o lucro com isso. Ele não vai fazer caridade, mas ele vai se constituir um investidor como existem hoje nas grandes empresas que nascem pequenas, nas chamadas startups, e que dão êxito, especialmente no mundo da tecnologia da informação. Tem sido um sucesso, o meu próprio estado vive isso. É um estado de boas startups, especialmente nesse ramo da tecnologia da informação e da comunicação. Enfim, nós estamos trazendo para o pequeno que tem dificuldade de oferecer garantias para ter um crédito razoável, a custos razoáveis, mais uma alavanca, que vai ser também o ponto de apoio. A alavanca é o dinheiro e o ponto de apoio é a instituição. Nós estamos criando com esse projeto que agora tem digamos, a aprovação do governo federal, que compreendeu que nós só teremos juros razoáveis no Brasil quando, além dos grandes bancos varejistas, nós temos pouco no Brasil, além dessa concentração de crédito, nós tivemos crédito cooperativo apoiado por sociedades garantidoras que permitam que nós tenhamos pelo menos 25% das operações ativas feitas fora do sistema bancário tradicional. Isso vai representar redução de juros na realidade. Diversificar o nosso sistema financeiro nacional para além do sistema bancário. Nós não vamos ter mais bancos varejistas no Brasil. Estão surgindo hoje bancos virtuais, né? E essa sociedade de garantia solidária vai ser uma ferramenta a mais para multiplicar as possibilidades de acesso ao crédito. Senador, muito obrigada pela entrevista.
E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua audiência e continue sintonizado aqui na TV Senado.